Deus, o ideal de Deus é o quê? Que cada homem tenha a sua própria mulher. Porque Deus não criou duas Evas, criou uma Eva só. Então qual é o ideal de Deus? Cada homem tem a sua própria mulher, como está escrito lá no livro do profeta Malaquias, né? Porém, como era costume da época, o homem tolerava. Também tem muita coisa que a gente faz que Deus tolera. É verdade, como tolera, né? Que além de... Só um minutinho. Porque, olha, por exemplo, ó, um homem que mata outro homem, o que a lei de Deus diz? Ele tem que morrer também. Depende. Se for por defesa, você invadir a sua casa. Isso, exato. Se for uma morte acidental, tinha a questão do... Obrigado, bem colocado a sua palavra. Né? Porque se fosse sem querer, você poderia fugir para uma cidade de refúgio, né? Mas se você matasse dolosamente alguém, com intenção de matar, a lei dizia o quê? Tem que morrer. Se você fosse pego em adultério, você e a sua adúltera tinha que morrer também. E hoje no Brasil, quem faz isso não morre. Posso fazer a última pergunta? Não, fica à vontade. Depois você tem não pode fazer a sua, irmão. Vai lá, fala, meu querido. Só uma dúvida. Sansão, no dia do irmão, no caso, ele tirou a própria vida. Ele foi considerado suicida? Não. Não, Sansão, não. Por quê? Porque Sansão, ele faz aquilo para livrar o povo de Israel da escravidão dos filisteus. Né? Porque os filisteus estavam escravizando lá a tribo dele, né? Lá em Israel. Então ele vai guerrear para libertar a tribo dele da servidão dos filisteus. Entendi. Então, dentro daquele templo, o templo de Dagom, onde ele estava, ali dentro estava a elite militar, obrigado, de Gade. Ali dentro estava, isso aí mesmo, ali dentro estava a elite militar e política da época. Então, quando ele abraça as colunas principais do templo e derruba tudo, ele morre, porém, os filisteus perdem a unidade política. É como se perdem a elite política. Um pastor, uma vez estava comentando sobre isso, e falando que ali diz que ele matou mais em morte do que em vida, né? Mas ali ele perdeu a salvação porque ele se suicidou. Não. Esse pastor, infelizmente, ele foi infeliz nessa palavra. Até porque as forças não vieram do Sansão, foi o Espírito Santo. Ele pediu a Deus. Ele foi assim, ele cumpriu a missão. A pessoa explicou tão bem explicado que me deixou uma dúvida. Aí nesse momento foi tudo muito bem explicado, mas nessa parte mas infelizmente nessa parte ele deixou. Não foi feliz agora. Foi infeliz. Mas vai lá, Thiago. Assim, no tempo assim dos reis, existia a tábua do 10 mandamentos, ou as leis ela era constituída pelos reis? No tempo, aqui já existia. As tábuas dos 10 mandamentos, elas foram escritas por Deus lá no tempo de Moisés. No Êxodo, né? No Êxodo. Só que as tábuas aqui, no tempo lá de Salomão, estavam lá dentro da Arca da Aliança. Ninguém podia mexer nas tábuas da lei. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, no Yom Kippur, no dia da expiação, que entrava ali para adorar, né? Mas, porém, os 10 mandamentos já estavam na Torá, já estavam lá, tanto no livro de Êxodo quanto no livro de Deuteronômio, Êxodo 20 e Deuteronômio 5, né? Ali já estavam os 10 mandamentos. Uma curiosidade importante. Acho que já falei isso aqui, vou repetir. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo não faz parte dos 10 mandamentos. Isso aí conclui todos os outros, né? Esse é o mandamento. Esses dois, mas vai todo mandamento, toda a lei. Se você cumprir esses dois, você cumpre tudo. Por quê? Os 10 mandamentos são divididos em duas partes. Leis referentes a Deus e em referentes ao seu relacionamento com as pessoas.
Então, se você amar a Deus acima de todas as coisas, você não vai fazer imagens de cultura, você não vai adorá-las, você não vai tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, você vai respeitar o dia de descanso. E aí eu estou falando de descanso no campo genérico, não estou falando que tem que ser sábado, tá? Não estou falando que tem que ser sábado, mas você vai respeitar as leis de Deus ali, né? Aí se você amar o teu próximo como a ti mesmo, você não vai cobiçar as coisas do próximo, você não vai matar, você não vai roubar, você... Uma dúvida. Esses dois, vamos ensinar mandamento, né? Você estava no Evangelho, não foi? Foi, por Jesus. Então no Antigo Testamento não tem esses dois. Tem. Tem? Tem Deuteronômio. Na verdade, todos os dois estão em Deuteronômio. O amar o Senhor acima de todas as coisas está em Êxodo capítulo 6, versículo 4. Mas não é mandamento. É um mandamento. É um mandamento. O outro também está em Deuteronômio. Você não falou que é mandamento agora? Não está na Bíblia, mas não está entre os 10 mandamentos. Entendi agora. Estava na tábua dos 10 mandamentos. Porque tem igrejas que falam, primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo mandamento, aí vai citando os 10, né? Ama o teu próximo. Não tá. Primeiro mandamento é, não farás imagem de escultura, não as servirás, não as adorarás. Segundo mandamento primeiro mandamento, não fazer imagem de escultura. Segundo mandamento é, não se prostrarás diante delas, nem as adorarás. Terceiro mandamento se não lembro se é guardar o sábado, ou se é não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas primeiro mandamento não é amar o próximo, não é amar a Deus acima de todas as coisas. Dentre os 10, é não fazer imagem de escultura. Mas é claro. E esses 10 foram feitos na tábua. Esse aí que fala amar a Deus, vem depois. Isso. Mas ele é o coração da lei. Porque faz parte. Por que Jesus fala coração da lei? Porque o Shema, o judeu chama essa passagem de Shema. A palavra Shema significa ouvir no sentido de obedecer. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus acima de vou resumir, acima de todas as coisas. Né? Então, essa primeira expressão ela é muito interessante, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Né? E em hebraico, Shema Israel, Adonai Elohim, Erad Adonai. Né? Posso só fazer uma pergunta? Pode falar. Esses mandamentos são total de quantos? As leis. As leis? Mandamentos, as leis são... As leis judaicas são, se não me falha a memória, são 613 no total. Mandamentos são 10, né? Não, dos 10 mandamentos são 10. Isso, se não me falha a memória, olha, isso aí tem que conferir porque eu não estou certo, tá? Então a gente tem que... Anota essa pergunta e traz para mim que depois eu vou pesquisar. Se não me engano, da Bíblia são 318 mandamentos. Porém, os judeus ampliaram para 613 mandamentos. Que 613 são esses? Ó, não pode fazer barba. Não pode cortar cabelo. Não pode nem aparar a barba. Né? São 613. No sábado você não pode andar mais que uma milha. Não comer porco. Tem que lavar os copos. Não comer carne imunda, no caso do porco. Isso. Mas tudo constituída do homem. As 318 está na Bíblia. Algumas abolidas, outras ainda válidas para hoje. As abolidas, não comer carne de animais marinhos, tem que ser babatana e escama. Né? Carne de animais terrestres, tem que ter casco com unha fendida em 2 e tem que ruminar. Essa lei já não é mais para nós hoje. Irmão Reinaldo, então por que o Adventista diz que a gente tem que... É só olhar lá em Atos capítulo 15. Para nós, só 4 leis do Antigo Testamento que a gente deve guardar. Qual? Atos qual? Não comer do sangue, não comer da carne sufocada, fugir da prostituição e da idolatria. São as 4. Está em Atos 15. Esse aqui, no Antigo Testamento, que vários são para nós hoje, esses 4. Tiago. Oi? Atos 15.
Você fez alguma pergunta agora? Não. Vamos voltar para cá então. Tá respondido as perguntas? Tá tranquilo? Anota depois as anotações para mim. Tá, obrigado. Vamos lá. Voltando para cá. Bom, escreveu em Jerusalém no ano 935 a.C. Ok? Veja bem, Salomão, ele começa a reinar em cerca de 900. 935 já se passou o quê? 65 anos de idade. Já estava velho. Primeiro livro que ele escreve é o livro de Cantares, que a gente vai estudar semana que vem. Segundo livro que ele escreve, Cantares, ele era jovem ainda. Segundo livro que ele escreve é Provérbios, que ele já estava em idade, não na velhice ainda, mas na idade madura, cerca aí dos seus 40, vamos colocar assim, 40 anos, né? O livro de Eclesiastes, ele já escreve na idade já bem avançada, 65 anos, né? Cerca de 935 a.C. Lembrando que cerca por quê? Data aproximada. Aproximadamente. Data aproximada, né? Ok? Antes de Cristo. Isso. Alguma pergunta em relação a essas coisas que a gente falou? Não? Ok. Vamos lá então. Continuando. Conteúdo. Bom, a gente separou aqui algumas passagens que a gente considera mais propícia, porque também não vai dar para estudar tudo, né? Do livro de Eclesiastes. O capítulo 3, ele vai falar sobre há tempo para tudo, né? Capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Essa palavra tempo aí, professor, faz quantas vezes nesse livro, sabe? Quê? A palavra tempo. Há tempo determinado. Eu sei, mas sabe quanto tempo aparece? Quantas vezes aparece a palavra? Não procurei calcular. Isso aí então meu pai já Porque falou você muito. fala, né? Algumas coisas que Oi? Isso aí meu pai já falou muito. Pedia pra dirigir, há tempo pra tudo. É isso aí. Né? Capítulo 3. É tempo pra tudo. Capítulo 3, versículos de 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí vai colocar tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo para tudo. Uma outra coisa, só recapitulando, uma coisa que a gente também esqueceu de colocar aqui. Eclesiastes é um poético sapiencial. De transmissão de sabedoria também. É um livro de reflexão. Tá? Ok? Então aqui no capítulo 3 ele coloca que há tempo para tudo. No capítulo 5, quem pode ler para a gente? Primeiro irmão ou irmã que achar, lê para a gente. Ele vai falar sobre Guarda o teu pé. sobre o voto e sobre a reverência. Exatamente, irmão Roberto. Lê aí para a gente, por favor. Capítulo 5, versículos 1 a 7. Guarda o teu pé para entrar na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes, do que votes e não pague. Não consigo. Até o 6? Até o 6. Até o... Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Nem digas diante do anjo que foi eu. Por que razão iraria Deus contra a tua voz? De sorte que destruíste a obra das tuas mãos. Porque com a multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas palavras, mas tu teme a Deus. É isso? Eu continuo. Capítulo 1 a 6. Tá bom até aí. Ali está o 7. Viu? Tá bom até aí. Né? Obrigado. Ou seja,
aqui ele começa falando sobre a questão do voto. Olha, se você votar, cumpre o seu voto. Tem gente que faz um voto e fica prorrogando, né? A gente faz o voto e fica... quando der eu pago. A Bíblia fala, se você fizer algum voto, cumpre. Não tarde em cumprir. Tá? Então, às vezes a gente faz um voto a Deus, o dia que eu casar, eu vou oferecer um culto em ação de graça para Deus. Nunca oferece. E Então, não vai querer nem casar, né? Não vai aí- querer nem casar. Cumpre. Né? Essa palavra toa aqui, qual sentido tem dentro dessa Como assim? expressão do voto, em que ele fala que se o voto não cumpre é tolo? Sim, é tolo por quê? Porque se você cumpriu, você tem que votar. Naquele tempo, as pessoas davam mais crédito à palavra que saía da sua boca. Nesse tempo, os documentos escritos eram raríssimos. Poucos sabiam escrever nesse tempo aqui. Pouquíssimas pessoas sabiam escrever. Então, se você falasse e não cumprisse, se você prometesse e não cumprisse, você era desonrado. É um cara sem palavra, né? Era um cara sem palavra. Então, por isso que você, falando em tese, né, você naquele tempo, se prometesse e não cumprisse, seria considerado um tolo. Volto a falar, estou falando em tese, estou falando em tese. Ok? Então, a primeira palavra de Salomão aqui é você cumprir. Você cumpre o que você promete. A segunda é você ter reverência quando você entrar na casa de Deus. Quando você entrar dentro da casa de Deus, olha, fale pouco. Tem que falar alguma coisa? Seja breve em suas palavras. Aí ele fala, porque Deus está no céu e você está na terra. Pelo que sejam poucas as suas palavras. Casa de Deus não é lugar para a gente ficar conversando, para a gente ver os amigos, não é lugar para a gente ver celular, muito obrigado, boa, né? Não é lugar de ver celular, não é lugar de você... Casa de Deus não é lugar de você ficar mexendo no notebook, ver se você está bonito, se está feio. Né? Casa de Deus é lugar de você adorar a Deus. Então, pelo que sejam poucas. Basta que ela seja incomparável, meu irmão, toda hora tem que beber uma água. Vai no banheiro toda hora, tá passando mal, tem que ir lá fora para poder pegar uma água. Isso aí realmente tem irmãos que tem problema de saúde que precisa fazer isso. Né? Mas. Não é o povo da igreja. Oi? Não, não. Ok? Então, o capítulo 5. Ok? O capítulo 5 vai tratar a respeito do voto e também vai tratar a respeito da reverência na casa de Deus. Né? O capítulo 9 é aquele capítulo, se não me falha a memória, foi a irmã que perguntou, mesmo se foi a irmã, acho que foi a irmã que me perguntou sobre a morte, sobre tudo que sucede igualmente a todos. Foi a irmã, não foi? Tá. Capítulo 9, ele diz, olha, deveras que me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem, tudo lhe está oculto no futuro, tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Tudo acontece, vai acontecer a mesma coisa com ambos. Aí ele conclui, a princípio quando a gente lê, a gente fica assim, poxa, que injustiça, né? Às vezes a gente passa a vida toda procurando cumprir a palavra de Deus, ser fiel e tal, né? Ser dizimista, cumprir a palavra de Deus. Aí, não tem diferença. A mesma coisa que acontece a quem é injusto acontece a mim. Só que aí quando a gente lê o texto todo com atenção, a gente percebe que depois ele vai e diz o porquê. Né? Porque todos hão de morrer. Né? É o que está no versículo 5. Leia aí pra gente, por gentileza. 5 do 9? Isso.
Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa. Jamais recompensa. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Ok, muito obrigado. Então, quando ele conclui, ele diz o quê? O que acontece a todas as pessoas? Todas elas morrem. O justo morre. O injusto também morre. O sábio morre. O tolo também morre. O que então que sucede igualmente a todos? Que todos vão morrer. Ele faz até uma comparação também sobre a chuva, né? Que manda pro livre e pro justo. Chove em todo lugar. Né? Exatamente. Paulo fala sobre o sol da justiça. Cai sobre o... Não sei como que é a palavra que ele fala. Exatamente, isso aí trata do quê? Daquilo que é chamado de graça. A palavra graça, do grego charis, significa favor imerecido de Deus. Né? Então, no favor imerecido de Deus, existe aquele favor que é geral, que é chamada graça geral. A graça geral é para todos os homens, ímpios e justos. Que é o que? A chuva que Deus faz cair sobre a horta do pecador e do justo. É o sol que faz brotar lá a planta lá do solo. Né? É o vento, é o ar, a respiração. Né? Isso aí é graça geral, é para todos. Existe a graça especial, que é só para o justo, que é o quê? A presença do Espírito Santo, a unção, a comunhão, a paz, né? Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Né? Graça especial, promessa do Senhor Jesus. Oi? Consolo também, exatamente. Obrigado, meus irmãos. E aqui no que ele leu, ali fala que depois da morte, o justo haverá recompensa, será lembrado. E o ímpio vai ser esquecido, vai ser condenado. Então, o sofrimento, tudo que passa, além do consolo hoje, que é que os crentes hoje não querem passar por aflições. Só que a recompensa é depois, não é agora. Agora todo mundo vai sofrer. As pragas, quando vem para todos. O sofrimento vem para todos. Mas a recompensa é depois. Exatamente. Sem querer cortar com a irmã, mas emendando aqui, ajudando aqui. À vontade. Versículo 8 vai dizer, então poder ser, porque ele escreve aqui, ó, versículo 8, ó. Em todo tempo, sejam lavas suas vestes. Né? E aí continua dizendo, e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Essa palavra tempo aí, né, se você procurar pensar um pouquinho e refletir, ela se divide em 3 partes. Passado, presente e futuro. É por isso que o Salomão vai trazer isso aqui para nós aqui, né? Que em todo tempo, né, se nós queremos herdar realmente, né, ter a nossa memória reconhecida, né, nós temos que ter nossas vestes limpas. Boa. E o óleo sobre a cabeça significa muitas coisas na Bíblia, mas aqui deve ser unção, alegria. Exato, o tempo passado foi bem colocado, né? Tempo passado, presente e futuro. É todo o tempo. Isso. Né? Passado, presente e futuro. Exatamente. Porque percebam, tudo acontece igualmente a todos. A morte, todos morrem, porém, né? O ímpio ele é esquecido. E o justo ele é lembrado. Recompensado. Né? Porém, percebam que ele não fala aqui de que recompensa é. Ele é um livro material, ele é um livro terreno. Ou seja, ele não fala das coisas, ele fala, tem valores espirituais, ele tem. Né? Se não tivesse, ele não estaria aqui. Então ele tem valores espirituais, mas ele não fala de coisas espirituais, ele fala de coisas terrenas, materiais, aquilo que pode ver. Mas quando ele fala que nós temos nossas vestes altas em todo o tempo, é sinal que tem algo preparado para a gente receber, mas se a gente tiver a nossa vida de acordo, né? É só que vestes preparar, é isso aí mesmo. Mas vestes brancas aqui significa você viver uma vida pura diante de Deus, uma vida justa, correta. Para você ter direito à recompensa que você está falando aí. Só que exatamente, só que recompensa aqui é você ser lembrado ou ser esquecido. O ímpio, ninguém gosta de lembrar do ímpio. Lembrar do ímpio para quê? Só tem coisa ruim para falar, só fez coisa ruim. Agora o justo, você vê, quando bota em documentário sobre Ayrton Senna foi um cara show de bola.
né? Tá, nem todos vocês aqui pegaram, eu peguei. Quando ele faleceu eu tinha 17 anos. Né? Os irmãos também, os que são um pouquinho mais maduros, né? Não velho também, mas Foi terrível. um pouquinho mais maduro, que graças a Deus não tem ninguém velho. Tô brincando. Então a gente, praticamente, estamos na mesma idade, né? Exatamente. Nós estamos na mesma idade. Exatamente. Professor, assim, Então, né? Só um minuto. Então, assim, essas pessoas que morreram, mas que deixaram bons exemplos, vale a pena você homenageá-las, você, né, lembrar delas. Mas aquele cara aqui, Hitler, vou lembrar de Hitler pra quê? Tem que lembrar que para entender a Segunda Guerra, né? Mas, Nero! Lula! Não, fala isso não. Vocês estão proibidos de falar de nome de político aqui dentro. Esquece que... Brincadeira. Bom, eu não quero entrar muito nessa parte agora, mas o Lula, para mim, não foi um mau governante, não. Vacilou em muita coisa, vacilou. Mas aí vamos voltar para casa. Isso aí tá... A gente já está terminando já a aula. Vou deixar... Mas o Juan está pedindo 5 minutos só para conversar com os irmãos. Falando isso, eu tinha até esquecido dos 5 minutos do intervalo para a gente tomar um cafezinho. Mas aí a gente vai terminar mais cedo, a gente vai pro cafezinho. Mas deixa eu fazer a pergunta primeiro. 2,5 para mim, 2,5 para você. Fala. Quando nós dois embora. Assim, dentro do que os irmãos estão falando ali sobre o tempo, assim, eu acredito que hoje, como Cristo ele se manifesta com a sua graça sobre a humanidade, né, em geral, hoje assim, Deus não faz aquela divisão, né, acerca de abençoar, acerca de cuidar, né, porque seria assim bastante, estaria fora assim o amor de Deus sobre a humanidade se um exemplo chover sobre a sua casa, sendo você cristão, e eu sendo ímpio morando do lado da sua casa e só caísse água em cima da sua casa, em cima da sua horta, e não caísse sobre a minha. Eu acho que isso geraria assim, uma visão bem estranha. A pessoa iria falar assim, pô, Deus ele não me ama não. Já existe pessoas que falam assim por outras coisas que acontecem, mas ele ia falar, Deus não me ama não. Mas aí a gente percebe que hoje Cristo é o nosso advogado, né? Então ele defende a causa do pecador. Todo momento ele defende. Mas haverá um tempo em que haverá que Deus virá como juiz, né? Então ele julgará. E aí é nesse tempo que ele há de fazer a separação entre o justo e o ímpio, né? Aí o ímpio ele vai ser altamente destruído, né? Com o pecado. E o justo ele reinará para sempre junto ao Pai, né? Aham. Então eu acredito sim que está dentro do contexto que estão falando ali, né? Sim. Porque tem gente assim que tem uma visão de que acha que, pô, Deus abençoa o ímpio, abençoa o justo hoje, também quando Jesus voltar ele também vai levar todo mundo na sacoalada mesmo e todo mundo vai ser abençoado lá. Mas não. Aham. Isso. Bom, falar. obrigado. Posso fazer uma pergunta? Não vou concluir. A gente não vai concluir agora não, tá? Tem mais um pouquinho de coisa pra passar, mas como tem irmãos que por motivo de trabalho tem que sair cedo, Gente, aí o Juan vai se adiantar aqui. Gente, Deixa eu perguntar, tá? não, mas